Graça e paz, igreja. Uma boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Uma saudade aí de todo mundo. Mas eu creio que Deus vai nos dar a vitória e em breve a gente vai poder estar juntos aí, compartilhando de um abraço, um sorriso, de uma palavra. Amém? Também quero me colocar à disposição. Sei que a maioria de vocês tem meu contato. Se você estiver precisando de alguma coisa, de uma palavra, conversar um pouco, pode me mandar mensagem. Vou estar disponível aí pra gente bater um papo. Amém? Irmãos, sem muita demora, vamos à palavra de Deus. Hoje eu quero falar um pouco acerca do assunto que abrange toda essa semana, que é a Páscoa. Creio que no domingo o pastor Francisco vai trazer uma ministração mais funda sobre o assunto, falando um pouco mais sobre Jesus. Mas eu quero falar um pouco mais sobre a instituição da Páscoa, né? Quando foi solicitado isso por Deus, quando Deus instituiu isso, alguns detalhes que abrangiam isso, a festa em si, o que Deus pediu para Moisés ali naquela época para ele estar fazendo. Amém? Então, vamos à palavra. Vou ler a palavra que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 12, vou ler a partir do versículo 1. Êxodo 12, a partir do versículo 1. Amém? Tempinho aí para você procurar, procura aí. Segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, capítulo 12, versículo 1. Se alguém puder já colocar aí também nos comentários para o pessoal poder estar acompanhando, vai ser de grande ajuda. Vamos lá, diz assim a palavra: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se a família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo. Ao pôr do sol, passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajados nas mãos. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Somente até aí. Feche seus olhos aí onde você está. Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade de ministrar a sua palavra, de falar aquilo que o Senhor tem colocado dentro do nosso coração, aquilo que o Senhor tem ministrado na minha vida. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estar junto com cada um desses meus irmãos que estão aí. Jesus, que eles possam receber essa palavra que o Senhor tem ministrado no coração deles, que eles possam receber, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor vai liberar, que isso possa invadir a casa deles nesse momento, Pai, que o Seu Espírito Santo invada a casa de cada um deles nesse momento e tome para si, Deus, o coração deles.
Jesus, porque nós sabemos que nesses dias, Pai, o que importa é que o nosso coração esteja em Ti, que o nosso coração esteja em Ti. Jesus, usa-nos, Pai. Fala conosco, fala com a sua igreja. Nós precisamos ouvir a sua voz. Amém e amém. Amém, irmãos? Antes de eu entrar na palavra principal, eu quero falar para você também um pouco da importância do que era esse sacrifício. Todos eles tinham que sacrificar, ou seja, aquele animal, ele era separado como uma oferta ao Senhor. Ele era separado como uma oferta, era o primeiro animal, um animal puro de 1 ano, macho, sem defeitos, era separado como uma oferta ao Senhor. Se você for um pouco mais adiante ali, você vai ver que Deus ele pede esse mesmo tipo de animal quando era para nós ofertarmos para Deus, quando era para eles ofertarem ao Senhor. E o que eu quero falar para vocês com isso? Que Deus ele sempre compara, Deus ele sempre trata de uma forma tão grandiosa as nossas ofertas, tudo aquilo que nós colocamos aos pés do Senhor, que a gente precisa se lembrar disso nesses dias, sabe? Às vezes porque a igreja está fechada, a gente acaba se esquecendo, a gente não se lembra, mas como eu sempre falo, não faça isso pela igreja somente. Porque a igreja, mesmo estando fechada, precisa pagar aluguel, precisa pagar as contas da igreja. Irmãos, amém. Isso eu creio que todos já sabem, a gente sabe, mas eu sempre tento estimular a cada um a fazer aquilo que Deus o chama para fazer, aquilo que Deus te propõe a fazer, aquilo que Deus te pede para fazer. E quando Deus pede para que você separe e oferte na casa dele, que você separe uma oferta e que ele vai aceitar essa sua oferta como uma adoração, eu não estou falando que é somente para suprir a necessidade da igreja, mas é para suprir a sua necessidade que você tem de adorar ao Senhor, de entregar aquilo que não é mais seu, mas aquilo que é do Senhor, entregar a Ele. Então eu quero que nesse momento te fazer um convite a você separar aí o seu dízimo, a sua oferta, pega aí o seu aplicativo do banco, faça uma oferta nesse momento para a igreja. Vou pedir para o pessoal colocar a conta da igreja aqui do lado, mas hoje a gente tem uma facilidade muito grande que é fazer uma oferta também via Pix. O Pix é o CNPJ da igreja, tá? Eu vou tentar falar aqui, se eu errar um número, o pessoal vai colocar ele correto aqui. É 06 066 255 1000 contra 33. 06 066 255 1000 contra 33. Faz um Pix, faça uma oferta e eu tenho certeza, irmãos, que isso não é só para suprir a necessidade da igreja. A igreja está precisando, a igreja precisa, irmãos, é óbvio que precisa, nós estamos precisando. Só que ao mesmo tempo, nós como direção da igreja, nós não depositamos as nossas esperanças nos irmãos, porque eu sei que muitas das vezes os irmãos podem falhar, a economia pode quebrar e algumas pessoas fraquejarem, enfim. Mas nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Assim como nós depositamos a nossa confiança no Senhor, de que Ele suprirá todas as nossas necessidades, a necessidade da igreja como um corpo, eu também creio que você precisa entender isso e você, no momento que você fizer a sua oferta, você entenda que você está entregando a Deus aquilo que lhe pertence. E Deus vai receber isso com um cheiro suave e agradável a Ele. E coisas maravilhosas vão acontecer sobre a sua vida, porque Deus tem promessa, existe promessa de Deus sobre isso, para a sua vida e para a sua casa. Então eu quero que nesse momento aí eu vou orar pela sua oferta, vou orar por essa adoração que você tem separado para entregar ao Senhor, o seu dízimo. Separe aí, você que talvez, Leandro, eu não tenha a facilidade de fazer o Pix, eu não consigo ou não tenho como transferir o dinheiro. Irmãos, mande mensagem para mim, para o pastor Francisco, a gente vai dar um jeito de buscar a sua oferta, orar por você.
aí na onde você estiver, com toda a segurança possível, sabe? Para não, de forma nenhuma, tentar prejudicar ou causar algum problema de saúde com você, tá bom? Mas a gente quer que você possa, mesmo no momento de pandemia, mesmo nesse momento de crise, você possa adorar ao Senhor com o seu dízimo e a sua oferta. Isso é princípio de Deus. Isso é princípio do Senhor. Amém? Que você possa entender isso e, sabe, abrir o seu coração para essa necessidade. Amém? Separa aí o seu dízimo, a sua oferta. Quero orar nesse momento por isso. Jesus, muito obrigado por todas, Pai, todo o recurso que o Senhor tem colocado na nossa mão, por cada cuidado, cada detalhe que o Senhor tem tido conosco, com a nossa vida, na nossa família. Jesus, obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor não tem deixado faltar. Eu oro nesse momento, Pai, por cada uma dessas pessoas, Pai, que estão assistindo esse vídeo. Jesus, que o Senhor possa entrar, ó Pai, dentro dessa casa, dentro desse coração, sondar essa vida. Jesus, se há uma necessidade, que ela venha a ser suprida, Pai, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que estão desempregados, que perderam seu emprego por causa, Pai, dessa crise que já vem, Pai, há mais de um ano abalando o mundo. Jesus, que o Senhor, ó Pai, com as suas mãos fortes e poderosas, possa abrir uma porta, Pai, possa gerar um emprego, Jesus, para que essa pessoa consiga levar o sustento para o seu lar e para a sua casa. O Senhor nos prometeu, Pai, que nós não passaríamos necessidade, Pai, que nosso filho não mendigaria o pão. Obrigado, Jesus, por Pai, cada recurso que o Senhor tem colocado na nossa mão. Obrigado, Jesus. Eu oro nesse momento por todos aqueles, Pai, que têm para ofertar e aqueles que também não têm. Jesus, que o Senhor abra, Pai, os celeiros dos céus e derrame sobre eles uma bênção maravilhosa, uma bênção transbordante, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, espero que você entenda isso e abra o seu coração e consiga dizimar e ofertar na casa de Deus, amém? Cumprindo sempre o princípio do Senhor. Vamos à palavra? Acho que vocês conseguiram ver aqui sobre a Páscoa, quando Moisés, quando ele recebe de Deus o que eles precisavam fazer e o que Deus chamou de Páscoa. Essa será a Páscoa. O significado de Páscoa, ele vem de passagem, ou seja, ele fala sobre o anjo que passaria naquele momento, o anjo da morte que passaria e levaria os primogênitos. Mas uma das coisas que eu quero falar hoje, que me chama um pouco a atenção, é primeiro que ele pede para que haja comunhão nas casas. Primeira coisa que ele pediu, ele falou assim, ó, eu preciso que exista comunhão. Eu quero que vocês peguem um cordeiro, um cabrito novo de 1 ano e vocês se reúnam na casa de vocês e façam uma celebração. É incrível ver Deus falando sobre isso e Jesus posteriormente enfatizando isso sobre a Páscoa, mas é incrível ver Deus falando sobre isso, sobre essa instituição, esse mandamento que ele deixa para o povo dele, uma das primeiras ordens de Deus, uma das primeiras festas judaicas aí. É algo maravilhoso, por quê? Porque a primeira coisa que ele pede é para que haja comunhão. Ele fala, olha, entra dentro da sua casa, com a sua família e tenham comunhão. Sabe, se o alimento que vocês têm ali é muito para vocês, compartilhe. Ele fala sobre comunhão, ele fala sobre você compartilhar aquilo que você tem, aquilo que você não vai utilizar, aquilo que, sabe, vai sobrar. Ele fala, não pode existir desperdício, compartilhe com alguém. E é maravilhoso ver Deus nos ensinando sobre isso, porque é uma das coisas que faltam para nós hoje. É nós termos um pouco mais de comunhão dentro do nosso lar e dentro da nossa casa. Às vezes a gente tem uma dificuldade tão grande de ter alguns momentos de comunhão dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, sabe? Fazendo uma refeição. Temos dificuldade em celebrar
temos muita dificuldade em celebrar, a gente já não celebra mais as nossas vitórias, as coisas passam despercebidos, desapercebidos. Você às vezes ganhou um aumento, ainda que seja pequeno no trabalho, aquilo passa desapercebido. Você vai compartilhar com a sua esposa, com seus filhos, 2 meses depois, quando ela percebe, falou, nossa, acho que tá caindo, o pagamento tá caindo mais do que era para cair, ou você compartilha ali, é que eu recebi um aumento, sabe? Às vezes a gente passa sem celebrar as pequenas atitudes. Seu filho tira uma boa nota na escola, não fez mais do que obrigação. A gente não tem celebrado as coisas como deveria celebrar. Então, uma das primeiras coisas que Deus fala é para que eles tenham comunhão e eles celebrem aquilo. E compartilhem com os seus vizinhos. Ele falou, olha, chame o seu vizinho, compartilhe. Se vai sobrar aquele alimento, compartilhe. A gente precisa entender que o reino do céu é um reino compartilhado. A gente precisa compartilhar aquilo que nós temos com o outro. Então ele fala sobre comunhão e sobre compartilhar. Depois ele pega e fala, olha, pegue um pouco do sangue desse cordeiro e passe nos umbrais, passe nos batentes das portas. E o incrível que eu quero remeter a isso é qual o sentido disso, sabe? Se a gente parar para pensar, qual o porquê? Por muito tempo eu me perguntei o porquê. E eu fui estudar um pouco mais sobre isso alguns meses atrás, alguns dias atrás, e eu estava vendo sobre a cultura egípcia. Os egípcios eles tinham uma cultura de escrever os nomes dos deuses deles nos batentes das portas. As coisas que traziam esperança para eles, os egípcios colocavam. Se você dá uma pesquisada rápida aí depois no Google e colocar sobre os egípcios, você vai ver que eles escreviam os nomes dos deuses deles, aqueles que protegiam aquela casa, nos batentes das portas, para que fosse um sinal bem claro de que quando chegasse na casa, estivesse ali o seu Deus, quem protegia aquela casa. Só que isso não era um costume judaico, isso não era um costume hebreu, não era um costume do povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus ele era acostumado a viver em tendas, ele não era acostumado a viver em casas. Então o povo de Deus ele não tinha casas com batentes, eles viviam em tendas. Só que eles se passaram tanto tempo no Egito que eles começaram a pegar os costumes dos egípcios. Então o que eles começaram a fazer? Eles começaram também a escrever algumas frases de proteção nas portas das suas casas. Eles começaram a adquirir a cultura egípcia fundindo com a cultura hebraica. Então, quando Deus ele pede para que eles peguem o sangue do cordeiro e eles passem na porta, nos batentes da porta, ele não está somente falando para o povo, sabe, faz um ritual aí, passa um sangue aí. Não, ele está falando, olha, cubra tudo aquilo que vocês imaginou que seria como proteção com o meu sangue, cubra com o sangue do cordeiro. Eu quero que vocês limpem isso e que marquem que só o sangue do cordeiro pode trazer a proteção para a sua casa. E eu estudando sobre isso, eu fiquei muito impactado com isso, sabe? Com essa cultura que eles estavam pegando. Por quê? Porque às vezes a gente faz igual. A gente hoje crê da mesma forma. A gente acha que quem traz a proteção para nós é Deus. Mas vira e mexe a gente quer colocar um amuletinho, alguma coisinha diferente, a Bíblia aberta no Salmo 91, enfim, alguma coisa para, não, isso aqui é para trazer proteção para minha casa. Irmãos, só aquele que pode nos dar a proteção é o Senhor. Sabe, só Ele pode nos proteger, só Ele pode cuidar de nós, só Ele pode cuidar da nossa casa. Então que nesse momento você tenha esse entendimento que só o sangue do Cordeiro
pode trazer a proteção que você tanto espera para sua casa, para sua vida. Só o sangue do Cordeiro. E que a primeira coisa que ele quer fazer é apagar tudo aquilo que você tinha como proteção máxima. Ele quer apagar tudo isso e mostrar para você que só ele, só o sangue dele pode te dar a proteção. Às vezes a gente cria tanta expectativa em coisas paralelas, em coisas que não tem sentido algum, sabe? E o que ele está falando para nós é, diante desse cenário de caos, diante desse cenário de desesperança, somente eu posso te proteger, somente eu posso cuidar de você, somente eu posso te fazer passar por tudo isso ileso. Somente eu posso fazer a sua casa passar por isso sem ser abalada. Nós estamos vivendo um momento de crise, um momento de caos, onde a todo instante são notícias de luto, notícias de morte, as mortes aumentam, enfim, nós estamos vivendo esse tempo de desesperança. Mas isso era o esperado. Isso era o esperado, porque Deus tem promessas grandes para os tempos vindouros, promessas de um grande avivamento, promessas de coisas grandiosas que vão acontecer. Então, sempre, antes de um cenário de avivamento, antes de um cenário grandioso, de algo maravilhoso que Deus vai fazer, vem o caos. O povo de Deus estava aqui, escravizado há muitos anos, sofrendo um jugo gigantesco dentro do Egito. Mas eles não sabiam que Deus estava prestes a realizar todos os milagres que ele faria dentro do deserto. A terra que eles iriam herdar, os filhos deles iriam viver em coisas maravilhosas. E essa é uma das notícias de esperança que eu trago para você hoje. Sabe, diante desse cenário de caos, o que Deus está falando para você é: se prepare para o tempo que está prestes a chegar. Se prepare para o tempo que está prestes a chegar. Uma outra frase do pastor Juscelio que falou muito comigo é: do Egito Deus te tira, mas em Canaã é você que entra. Canaã é a terra prometida, é a terra que emana leite e mel, é o lugar que a gente espera viver, é aquilo que a gente espera que aconteça, sabe? Um cenário bom, um cenário maravilhoso de coisas grandiosas acontecendo. Do Egito, Deus vai te tirar. Então, se você crer, se você acreditar, confiar no sangue do Cordeiro do Egito, Deus ele vai te tirar. Mas você precisa se preparar para entrar dentro desse tempo de Canaã. Um tempo onde vai manar leite e mel. Um tempo onde você vai poder ver os milagres de Deus acontecendo, as coisas grandiosas de Deus correndo atrás de você, as promessas de Deus se cumprindo sobre a sua casa, sobre a sua vida. Amém? E uma outra frase, um outro detalhe que eu me apeguei agora quando eu estava lendo, era no versículo 11. Ele diz assim: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. O que ele está falando? Olha, que vocês estejam preparados para sair desse cativeiro. Irmãos, que a gente possa usar esse cenário, essa palavra, como uma palavra profética para nós. Sabe, que dentro desses momentos que nós estamos tendo comunhão, dentro dessa Páscoa, que a gente venha comer e a gente venha estar prontos para sair. Ao comerem, estejam prontos para sair. Estejam com o cinto no lugar, com a sandália nos pés e o cajado na mão. Ei, nós precisamos estar prontos para sair. Se você não estiver pronto para sair, o tempo vai chegar e você vai continuar em casa. Se você não estiver pronto para sair, no momento em que Deus falar, agora é a hora, saia, vá, voe, faça, execute, aconteça, o meu Espírito Santo está com você, você vai dormir, você vai continuar dormindo em casa ou sentado sem fazer nada. Então nós precisamos ouvir essa palavra e obedecer, se atentar a isso. Estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajados nas mãos. Ou seja, vocês
farão uma longa jornada. Estejam preparados. O que Deus está falando para nós é que após esse cenário, nós vamos ter uma longa jornada e nós precisamos estar preparados, com o cinto no lugar, bem apertado, com a sandália nos pés e o nosso cajado na mão. Então que a gente venha estar prontos a seguir o caminho que Deus tem trilhado para nós. Amém? Eu quero encerrar fazendo uma oração, orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, para que Deus guarde, para que Deus cuide de você, da sua casa, que essa palavra, ainda que curta, mas que ela venha ter uma eficácia dentro de você e você venha saber tudo o que você precisa fazer, o lugar onde você precisa estar posicionado, o lugar onde Deus está buscando você. Amém? Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito sobre nós. Nós te agradecemos, Pai, por tudo, Senhor. Por tudo, Pai. Em tudo nós te damos graças. Obrigado, Pai, por cuidar de nós, da nossa casa, da nossa família. Nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, que o Senhor tem, Pai, o melhor, Pai, para a nossa vida e para a nossa casa. Nós te agradecemos por tudo e em tudo, Pai. Amém e amém. Amém? Último recado que eu quero dar para vocês, irmãos, se cuidem, permaneçam nas suas casas, você que pode, você que consegue. Aqueles que estiverem saindo para trabalhar, irmãos, vai com toda a segurança, não brinquem, não, sabe, não achem que isso não é nada. Não, trate sempre com vigilância. É muito melhor a gente vigiar do que tratar as coisas como qualquer coisa. E uma outra coisa que eu falo para os irmãos diante de tudo que Deus tem falado no meu coração, busquem ao Senhor, amém? Busquem a Deus de todo o coração, com muita intensidade, com muita força. Busquem ao Senhor. Se você puder, irmão, ore todos os dias. Se puder fazer um jejum, faça um jejum, mas se entregue a Ele. Busque ao Senhor com muita intensidade, com seu coração voltado para Ele, porque está chegando um momento que nós vamos precisar nos posicionar como igreja, como corpo, não politicamente. Não é esse posicionamento que eu estou falando. É um posicionamento no reino dos céus, para cumprir o chamado do Senhor. Jesus vai enviar pessoas para nós, para a gente poder ministrar, para a gente poder ministrar o coração delas, para poder ensinar sobre a palavra de Deus. Está chegando o momento que eu e você estejam preparados para viver isso. Amém? Um grande abraço a todos e uma boa noite.